O pastor Silas Malafaia, um dos líderes evangélicos mais influentes do Brasil, Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. No YouTube, protagonizou um surto nas redes sociais após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciar que, se eleito, acabará com a mamata de pastores no governo federal. Malafaia, que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro, publicou um vídeo em sua conta no Twitter no qual diz que Lula é um satanás e que vai queimar no inferno. Ele também acusou Lula de ser um comunista e de odiar a igreja. O vídeo de Malafaia foi amplamente compartilhado e criticado nas redes sociais. Muitos internautas acusaram o pastor de intolerância e de incitar a violência. O ex-presidente Lula também respondeu às críticas de Malafaia. Em uma entrevista à revista Veja, Lula disse que o pastor é um homem perigoso e que representa o pior do Brasil. O surto de Malafaia é mais um exemplo da polarização política que marca o Brasil atual. Os ataques do pastor a Lula refletem a crescente animosidade entre os apoiadores de Bolsonaro e de Lula. Sim, concordo. O surto de Malafaia é um exemplo do crescente extremismo político no Brasil. Os ataques do pastor a Lula refletem a crescente animosidade entre os apoiadores de Bolsonaro e de Lula. Essa polarização política está se tornando cada vez mais perigosa. Ela está levando a um aumento da violência e da intolerância. É importante que os brasileiros se esforcem para encontrar um terreno comum e para construir um país mais tolerante e inclusivo. Concordo plenamente. A polarização política no Brasil é um problema sério que está prejudicando a democracia e a sociedade brasileira. Ela está levando a um aumento da violência, da intolerância e do discurso de ódio. É importante que os brasileiros se esforcem para encontrar um terreno comum e para construir um país mais tolerante e inclusivo. Isso não será fácil, mas é necessário. Aqui estão algumas coisas que os brasileiros podem fazer para ajudar a reduzir a polarização política, para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online. Nós temos 4 lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. Conhecer as diferentes perspectivas. É importante estar ciente das diferentes perspectivas políticas que existem no Brasil. Isso pode ser feito lendo jornais e revistas, assistindo a programas de TV e rádio e conversando com pessoas de diferentes opiniões. Ser respeitoso com as opiniões divergentes. Mesmo que você não concorde com as opiniões de alguém, é importante ser respeitoso com elas. Isso significa ouvir com atenção, evitar ataques pessoais e evitar generalizações sobre grupos inteiros de pessoas. Encorajar o diálogo. O diálogo é essencial para a resolução de conflitos. É importante encorajar as pessoas com opiniões divergentes a conversarem umas com as outras. Isso pode ser feito organizando eventos, participando de grupos de discussão online ou simplesmente conversando com seus amigos e familiares sobre política. Também é importante que as instituições democráticas, como os meios de comunicação, o judiciário e o legislativo, trabalhem para reduzir a polarização política. Isso pode ser feito promovendo o diálogo e o respeito às diferentes opiniões, e evitando a disseminação de notícias falsas e de discursos de ódio. Concordo plenamente. A redução da polarização política é um desafio, mas é um desafio que vale a pena enfrentar. Um país mais tolerante e inclusivo é um país melhor para todos. A polarização política pode ter consequências negativas para a democracia, a economia e a sociedade. Ela pode levar a um aumento da violência, da intolerância e do discurso de ódio. Também pode dificultar a resolução de problemas e a tomada de decisões. Por outro lado, um país mais tolerante e inclusivo é um país mais pacífico, próspero e justo. É um país onde as pessoas são respeitadas, independentemente de suas opiniões políticas. A redução da polarização política é um desafio que só pode ser enfrentado com a participação de todos. É importante que os brasileiros estejam dispostos a conhecer as diferentes perspectivas, a ser respeitosos com as opiniões divergentes e a encorajar o diálogo. Também é importante que as instituições democráticas trabalhem para promover o respeito e a tolerância.
Aqui estão algumas coisas que os brasileiros podem fazer para ajudar a reduzir a polarização política, conhecer as diferentes perspectivas. É importante estar ciente das diferentes perspectivas políticas que existem no Brasil. Isso pode ser feito lendo jornais e revistas, assistindo a programas de TV e rádio e conversando com pessoas de diferentes opiniões. Ser respeitoso com as opiniões divergentes. Mesmo que você não concorde com as opiniões de alguém, é importante ser respeitoso com elas. Isso significa ouvir com atenção, evitar ataques pessoais e evitar generalizações sobre grupos inteiros de pessoas. Encorajar o diálogo. O diálogo é essencial para a resolução de conflitos. É importante encorajar as pessoas com opiniões divergentes a conversarem umas com as outras. Isso pode ser feito organizando eventos, participando de grupos de discussão online ou simplesmente conversando com seus amigos e familiares sobre política. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na seção de comentários, logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Também é importante que as instituições democráticas, como os meios de comunicação, o judiciário e o legislativo, trabalhem para reduzir a polarização política. Isso pode ser feito promovendo o diálogo e o respeito às diferentes opiniões, e evitando a disseminação de notícias falsas e de discursos de ódio.